Olá, seja bem-vindo a mais um tutorial de biscoitos da Manufactus e hoje nós faremos juntos esse trenó todo decorado com presentinhos e árvore de Natal. Bem, vamos começar com a parte mais fácil, que são os mini presentes, tá? Você pode cortar quantos você quiser, quantos você achar que precisa para decorar o seu trenó. Eu tô fazendo com 12 unidades. Eu vou pintar 4 presentinhos de amarelo, 4 de vermelho e 4 de verde. Vamos deixar secar e depois nós vamos fazer os lacinhos desse presente. Como vocês já sabem, eu estou fazendo só o contorno e o preenchimento. Essa técnica foi ensinada nas aulas de biscoito decorado aqui do canal. O link para todas as aulas do curso gratuito estão aqui na descrição do vídeo. Clica e assista se você não sabe fazer, tá bom? Vamos deixar esses biscoitinhos secarem. Agora que eles já estão bem sequinhos, eu quis fazer glacê de outras cores, bem colorido, para os nossos presentinhos ficarem coloridos, tá? Então, para fazer o lacinho, eu estou usando glacê de contorno. Eu vou usar rosa, estou usando lilás e azul. É muito simples, tá? Você vai fazer um X em cima desse quadradinho pintado e no meio do xizinho você vai puxar 2 orelhinhas para cima e depois 2 perninhas para baixo. Termina fazendo uma bolinha bem no meio. Com glacê de contorno é fácil porque ele não espalha e o lacinho fica perfeitinho, tá bom? Faz isso em todos os biscoitos, escolhe as cores que você achar mais bonito para deixar o seu trenó bem colorido. Agora a gente deixa os biscoitinhos secarem, tá bom? E eles estão prontos depois de seco. Vamos para a nossa árvore de Natal. Você vai fazer o contorno e o preenchimento. Eu, no caso, estou fazendo de verde. Eu acho mais tradicional, acho bonito. E com a técnica do Wet n Wet, eu vou fazer as bolinhas de Natal. Então, eu fiz o contorno, fiz o preenchimento com um glacê mais fluido e com um glacê fluido vermelho, estou fazendo as bolinhas, tá bom? A técnica também foi explicada no nosso curso gratuito aqui no YouTube. Gente, eu fiz todos os moldes dos biscoitos do trenó, os presentes, a árvore, todas as partes do trenó estão aqui na descrição do vídeo para você baixar. Eu fiz em PDF, clica, baixa o molde e imprime para você conseguir cortar os biscoitos nesse mesmo formato, tá bom? Se você não sabe cortar os biscoitos com molde de papel, eu também ensinei no curso gratuito aqui no canal. Por isso que é importante você assistir o curso antes de assistir os tutoriais, tá? Eu estou começando, aqui no nosso trenó, com um glacê branco, tá? Ele é um glacê mais fluidozinho e tal. Eu estou fazendo só uma basezinha, tá? Eu vou espalhar com um pincel, porque eu quero que esse branco no trenó, ele fique bem fininho. Eu não quero que ele fique em relevo. Eu estou passando como se fosse uma tinta de glacê mesmo no biscoito, tá? No trenó. Nem precisava passar no trenó inteiro. Acabou que eu passei no trenó inteiro porque eu botei glacê demais. Mas é só a parte de baixo, onde a gente vai colocar as lâminas do trenó, né, que vai ser pintado de dourado. Eu gosto de fazer uma basezinha branca para o dourado se sobressair. Vocês vão entender isso depois quando a gente for fazer terminar esse trenó. Aí vocês vão entender o porquê que eu fiz. Então, se você gostar também disso, né, você faz essa basezinha branca no trenó. Se você preferir desenhar direto em cima do biscoito, não tem problema. Você pode fazer. Eu acho que quando tem uma basezinha branca embaixo, o dourado se sobressai muito, fica muito mais bonito. E como vai ter a neve na parte de baixo, ele também dá uma escondida em algumas imperfeições. Então, vamos lá. Essas partes que eu vou decorar agora, tá? Essa partezinha pequenininha, depois tem um retângulo, depois tem um retângulo com uma voltinha em cima. Isso aí é para a gente montar toda a parte de dentro do nosso trenó. Tá? Essa pequenininha é a parte da frente. O retângulo vai ser o assento, né, onde, teoricamente, o Papai Noel sentaria. E a parte que tem essa voltinha, esse círculozinho em cima, é o encosto do assento do trenó. Vocês vão entender tudo quando a gente começar a montar esse trenó. Então, a primeira coisa é contorno e preenchimento. Como é Natal, óbvio, né, eu escolhi vermelho. Eu acho que combina, mas nada impede você de usar a cor que você quiser no trenó do Papai Noel, tá bom? Usa a sua imaginação. O importante aqui é você entender a técnica e como que a gente vai montar esse trenó. Então, faz o contorno e o preenchimento. E antes da gente partir para a próxima etapa desse trenó,
esses biscoitos vão precisar secar bastante, tá bom? Faz a técnica do forno, eu já expliquei isso várias vezes. Tá? Liga o forno da sua casa, deixa ele pré-aquecer, deixa ele dar uma aquecida boa. Tá? Coloca esses biscoitos em cima de papel toalha numa assadeira, desliga o forno para não ficar aceso o forno, para a gente não queimar os biscoitos, não cozinhar o glacê, para a gente não assar mais esses biscoitos. Desliga o forno e coloca os biscoitos lá dentro para secar. Você vai repetir esse processo quantas vezes forem necessárias para você secar esse biscoito. Tá bom? O importante é que a gente faça uma estufa no nosso forno, que ele fique morno, que ele fique quentinho para esse biscoito secar. Quando o tempo está bem seco, isso nem é muito necessário. Mas como agora no verão, né, o nosso verão é úmido, é chuvoso, é legal você fazer isso porque ajuda a dar uma secada no biscoito, tá bom? Olha, deixei os biscoitos secarem, tá? Já tô até passando a mão em cima, não tá grudando, tá bem sequinho. E agora nós vamos pintar a parte de cima do trenó. Eu vou passar com lápis aqui, só em um, tá? Só para vocês terem ideia do que a gente vai fazer, tá? Então, a parte de cima vai ser vermelho, que vai ser o trenó em si. E a parte de baixo, que vai ficar branca, é onde a gente vai colocar as lâminas do trenó. Então, a gente vai pintar de vermelho a parte de cima. Se você conseguir fazer a mão livre, não precisa desenhar com lápis, tá? Eu fiz a lápis só para facilitar, para vocês entenderem. Então, faz o contorno e preenche de vermelho a parte dos dois trenós. Feito o contorno e o preenchimento da parte vermelha do trenó, nós vamos novamente levar para secar. Eu não sei se vocês perceberam, nós começamos a fazer biscoitos simples e estamos caminhando para os biscoitos mais complexos. Eu estou fazendo isso propositadamente, é para vocês irem se acostumando, tá, com as técnicas e entendendo que aos pouquinhos vocês vão conseguindo fazer biscoito cada vez mais complexos e mais difíceis. E mesmo assim, eu sempre vou usar utensílios baratos e fáceis, tá? Aqui, dificilmente vocês vão me ver usando um aerógrafo ou um equipamento mais caro, porque eu quero que vocês entendam que a gente consegue fazer biscoitos maravilhosos sem gastar muito, tá bom? Com equipamento, com coisas que vocês já têm em casa. Esse trenó, ele vai precisar ser decorado dos dois lados do biscoito, porque ele é um biscoito 3D e todas as partes desse biscoito vão ficar aparentes. Então, a gente vai ter que decorar dos dois lados. Terminamos a parte de fora, nós vamos virar o biscoito e vamos decorar o verso. Nós vamos fazer exatamente a mesma coisa, tá? Eu tô passando uma leve camada de branco no trenó, né, para ficar bem fininho. E depois as outras partes, a única parte que nós não vamos precisar decorar a parte de baixo, o verso do biscoito, vai ser o acento, porque ele vai ficar virado para baixo. Então, esse realmente não vai aparecer depois no nosso trenó 3D. Mas o restante dos biscoitos a gente vai ter que decorar os dois lados. Vocês vão entender na montagem. Então, faz com calma. Gente, a pressa nesses biscoitos mais complexos é muito inimiga da perfeição. Não é pouco, não, é muito. Faz com calma. Vai secando aos poucos, não tenha pressa, não acha que em 10 minutos o biscoito vai secar e você vai conseguir fazer a montagem, tá, gente? Não é assim, faz com calma. Ó. Então, agora nós vamos fazer o verso da parte da frente do trenó e a parte de trás, o encosto do nosso trenó. Tá? Essas duas partes também vão aparecer, então nós vamos fazer o verso dos biscoitos. De novo, contorno e o preenchimento e levar para secar. Por que eu falei antes da gente não ter pressa e deixar o biscoito secar bem? Vocês viram que eu botei o biscoito virado para baixo, com o glacê que a gente fez antes virado para baixo. Se esse biscoito não estiver bem seco, na hora que você botar esse glacê virado para baixo, ele vai quebrar, ele vai rachar, ele vai estragar todo o trabalho que você fez. Então, sem pressa, tá bom? É com calma. Depois que terminarmos de fazer o contorno e o preenchimento do verso, da parte da frente do trenó e do encosto do trenó, nós vamos deixar secar bem, porque o próximo passo vai ser montar o trenó, começar a montar o nosso trenó, tá? Para fazer a parte vermelha do trenó agora, tá? Do verso do trenó, como a gente vai colar as partes pequenas nele, o glacê precisa ser fluido grosso. Olha, gente,
eu fiz o contorno e o preenchimento da parte de trás de uma das partes do trenó. Só que esse preenchimento, ele tem que ser um preenchimento fluido, grosso, esse glacê. Ele não pode ser um glacê muito fluido, senão você não vai conseguir segurar a parte que a gente está colando. Presta atenção no que eu fiz. Eu colei a parte de trás, o encosto, e colei o assento. E agora eu vou colar a parte da frente. Eu estou usando o glacê de preenchimento que eu usei, que eu preenchi a parte do trenó. E agora esse biscoito vai secar, tá bom? Espera secar bem para a gente conseguir colar a próxima parte. Se possível, leve ao forno para ele secar. Se precisar, você pode usar um copinho de cachaça, uma xícara de café, alguma coisa para tentar manter essas peças no lugar enquanto secam, tá? Mas como a gente está usando o glacê fluido grosso, se você segurar um pouquinho, ele dá certo e já firma no lugar. Tá vendo? Eu consigo pegar sem ele desmontar, isso significa que ele já está seco. Então, essa parte do trenó, agora que eu vou preencher, eu também estou usando um glacê fluido grosso, tá? Exatamente para a gente conseguir colar a outra parte do trenó sem escorrer, sem ele conseguir ficar preso, sem ficar caindo, sem escorrer. Então, tem que ser, no caso desse trenó, tem que ser um glacê fluido grosso, tá bom? É um glacê o suficiente, é fluido o suficiente para você conseguir deixar liso. Precisa até sacudir para deixar liso, porque ele não fica liso só no palitinho. Então, agora você vai colocar, ó, tenta alinhar direitinho e cola. E você vai deixar ele secar nessa posição. Beleza? Ó, eu vou virar para vocês darem uma olhada. Vocês vão deixar esse biscoito secar nessa posição. Não vira esse biscoito. Só depois de seco. Agora ele já está bem sequinho, tá? Eu deixei ele secar uma noite inteira, tá? Secou umas 12 horas. Agora nós vamos começar a mexer nesse biscoito. Então, como eu falei para vocês, a gente vai fazer as lâminas desse trenó. Eu gosto de usar, quando eu vou fazer dourado, eu gosto de usar o glacê amarelo, porque eu acho que esconde alguma imperfeição se a gente não passar o pincel com o pó dourado depois por cima. Se ficar alguma imperfeição, o amarelo dá uma boa escondida nas imperfeições, tá? Mas se você quiser fazer com glacê branco, fica a seu critério. Eu gosto de usar o amarelo. Eu acho que já ajuda na cor do dourado também. Então, você vai fazer a lâmina de um lado e você vai deixar secar bem, porque a gente vai precisar virar esse trenó para o outro lado para poder fazer o mesmo processo. Você está vendo como é que é um biscoito complexo? Ele tem muitos passos e muito tempo de secagem. Ele secou o outro lado, a gente consegue virar o trenó. Então, agora a gente vai fazer a lâmina do outro lado. A mesma coisa. E deixa secar, porque depois disso a gente vai pintar de dourado. Para pintar de dourado, ele também precisa estar bem sequinho. Pronto, nosso biscoito está sequinho. Eu consigo passar a mão, consigo pegar. Ele fica firminho, gente. Ele não desmonta fácil, tá bom? Se você fez do jeito que eu ensinei, ele não desmonta fácil. Você vai pegar pó para decoração dourado. Você vai pegar álcool de cereais ou a solução alcoólica neutra da FAB, que substitui o álcool de cereais, e vai fazer uma tintinha, tá? Você vai diluir um pouquinho esse pozinho, vai fazer uma tinta e com um pincel bem fininho, você vai pintar com esse pó dourado diluído toda a nossa trave para ela ficar douradinha. Presta atenção, faz com cuidado, tá? Para não borrar. Olha como o amarelo esconde algumas imperfeições. Mesmo que você não consiga passar em todos os lugares, o dourado no amarelo, ele fica ótimo. Eu gosto mais de usar o amarelo por baixo, como base do dourado, tá? Como o nosso trenó tá bem firminho, você consegue pegar, virar e capricha nesse dourado e cuidado para não estragar o seu trabalho, tá bom? Faz a mesma coisa do outro lado. O pó dourado, ele seca rápido porque ele é diluído com álcool. Não precisa esperar muito, tá? Terminando um lado, você já pode começar o outro lado. Muito bem, o nosso trenó já tá bonitinho, com as lâminas douradas. E agora eu vou fazer alguns acabamentos nesse trenó, tá? Eu tô usando um biquinho perlê com o glacê,
O glacê é um glacê um pouco mais grosso do que um glacê de contorno. E estou fazendo bolinhas para esconder alguma imperfeição que tenha ficado na parte que a gente colou, né, no glacê. Às vezes fica um buraquinho, alguma coisa, a gente esconde e aproveita e já faz um acabamento. Então, eu estou fazendo umas bolinhas, tá, na parte toda do assento do trenó. E agora eu vou trocar por um bico pitanga. E eu vou fazer como se fosse uma nevezinha, uma decoração, já que é Natal. Eu vou esconder essa parte de biscoito que está aparecendo ainda, tá? Eu não quero que apareça a massa do biscoito no meu trenó. Isso também é uma coisa minha. Cada um tem uma forma de fazer, um jeito, tem um gosto na hora de decorar o biscoito. E você vai descobrir qual é o seu gosto, né? Se você gosta que apareça o biscoito, também fica bonito. Mas aí, se você gosta, não tem problema. Eu prefiro sempre fazer o acabamento para não aparecer biscoito nele. Tá? Então, eu fiz a volta nele todinho. Vou deixar ele dar uma secada, tá? Nesse acabamento, para a gente poder colocar ele em cima da base e começar a montar o nosso trenó. Pessoal, o trenó já tá sequinho, tá? Agora a gente já consegue pegar ele, ó. Vou mostrar para vocês como que ficou. E nós vamos fazer agora a base. Para não correr o risco, como é um biscoito grande, para não correr o risco dessa base quebrada, a gente mexer nela e ela quebrar, porque quando você coloca um glacê mais fluido nela, o biscoito tende a umedecer e ficar mais mole antes da gente secar ele no forno. Então, eu aconselho vocês a pegarem uma forma. Eu peguei aí uma forma de pizza, tá? Coloquei papel toalha embaixo e já estou fazendo o contorno e o preenchimento dessa base nessa forma, tá? E para tirar as bolhas, eu dou umas batidinhas na forma. Eu não tento pegar essa base antes dela secar, porque ela pode quebrar. Agora é só você colocar o trenó em cima, essa base já vai servir como cola, e agora você vai montar com os enfeites da forma que você achar mais bonito. Coloca a árvore encostada no trenó, coloca presentinhos encostados no trenó, essa base vai servir de cola, tá bom? E o que eu fiz? Como eu fiz 12 presentes, eu coloquei 6 presentes embaixo, decorando o trenó, dos dois lados do trenó, e coloquei 6 presentinhos em cima, dentro do trenó, sem colar. Eles estão completamente soltos, os biscoitinhos que eu estou colocando em cima. E eu vou levar esse biscoito, esse trenó, do jeito que ele está aqui, tá? Com todos os biscoitos, com tudo. Eu vou ligar o forno, vou deixar o forno dar uma boa aquecida e vou deixar esse trenó dormir no forno para secar bem. Tá? Umas 12 horas, deixa ele umas 12 horas no forno. Se possível, dá uma outra ligada no forno, umas esquentadas no forno para ele ficar bem sequinho. No dia seguinte, com esse trenó bem sequinho, a gente vai colocar ele na nossa base. Olha lá, tô segurando, puxa, ele não cai, a base tá firme. Você vai colocar glacê, eu tô usando um cake board, tá? Que é esse prato de papelão, eu escolhi dourado. Coloco o glacê bem firminho e colo esse trenó em cima desse cake board. Eu vou usar aqui um plástico celofane, tá, de cesta. O que eu fiz? Eu peguei as pontas desse plástico celofane, dobrei para dentro e colei com uma fita adesiva para não ficar com as pontas para fora. E vou fazer um laço bem bonito e vou cortar o excesso do celofane. E é assim que eu gosto de entregar para o meu cliente, no plástico celofane. Você pode usar também embalagem de panetone, prato de bolo, tem uns bolos altos que tem uns pratos de bolo para bolo alto, que são transparentes, que fica super bonito. Enfim, usem a sua imaginação para fazer uma embalagem muito bonita, porque a embalagem também vende o produto. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e clique aqui de um lado para assistir a aula anterior e do outro lado para assistir a próxima aula. Aguardo vocês lá.